Então, frequência. Frequência a gente consegue alterar por esse botão, apertando e girando. Então, todo o menu a gente consegue mexer por esse botão aqui. A frequência tem duas opções, alterar por esse botão ou pelo botão de atalho. Esse botão de atalho tem duas funções. Para você alterar para a frequência, aperta e gira para alterar a frequência, tá? Você vai ver que vai ficar acesa, onde indica a frequência. Então, frequência. Quanto menor a frequência, maior a profundidade que você alcança. E quanto maior a frequência, você ganha definição de imagem e perde profundidade. Tá? Então, a gente usa uma frequência maior para animais pequenos ou estruturas superficiais, que como você não precisa de profundidade, você vai ter uma resolução maior. Então, frequências maiores para estruturas superficiais ou animais pequenos. E uma frequência menor para estruturas mais profundas, que você realmente precisa de profundidade, ou animais muito gordinhos ou muito grandes. Então, quando você vai aumentando a frequência, aparece o H, tá? Esse H significa harmônica. Então, no microconvexo, a gente tem a harmônica da frequência 8 e a harmônica da frequência 9. Para que a gente usa a harmônica? Para ter um contraste melhor de imagem, tirar artefatos da tela e ter uma definição de borda melhor. A gente usa a harmônica ligada para líquido. Então, para bexiga, para vaso, a gente liga a harmônica, tá? Principalmente para tirar artefatos da tela. A gente tem o foco. Tá? O foco é muito importante durante o exame, a gente altera durante todo o exame. Para vir no menu, alterar a posição do foco toda vez é muito ruim. Então eu prefiro alterar por esse botão de atalho. Apertando aqui, acende a luzinha no foco. O foco é essa setinha que aparece na tela. Essa seta tem que sempre estar no meio da estrutura que você está analisando. Por quê? Porque é onde os feixes convergem. Então é onde tem a melhor resolução de imagem. O foco a gente tem que alterar durante todo o exame, tá? Então, conforme a estrutura que você analisa, você altera o foco. Sempre deixar no meio da estrutura que você está analisando para ter uma melhor resolução daquela região. O TGC também é uma compensação do ganho, só que é na horizontal. Então, você consegue aumentar o ganho naquela região da imagem, na horizontal. Para que serve? Sempre deixar centralizado, né? Para começar o exame. Por exemplo, quando a gente coloca a bexiga na tela, aparece aquele reforço embaixo, muito branco, e às vezes a gente nem consegue ver a estrutura embaixo da bexiga. Você consegue diminuir o ganho naquela região, tá? Então o TGC é uma compensação de ganho de determinada região da imagem na horizontal. Esse botão ele tem duas funções, né? Profundidade e zoom. Para alterar a profundidade, você gira para a direita para aumentar a profundidade e para a esquerda para diminuir. Para que serve? Órgãos profundos, você tem que aumentar a profundidade para conseguir enxergar inteiro na tela, por exemplo, o fígado. O fígado, enquanto não aparecer o diafragma, você não está vendo o fígado inteiro, tá? Ou, por exemplo, estruturas superficiais. Se a profundidade estiver muito grande para aquela estrutura, a estrutura vai aparecer bem pequenininha aqui na tela. Então, você diminui a profundidade para conseguir enxergar centralizada e maior na tela. No botão da profundidade tem a opção do zoom também. Apertando esse botão, altera a função para zoom. Vai aparecer esse box na tela. Você, girando o botão, altera o tamanho desse box. Com o trackball, você seleciona a posição de qual região você quer dar zoom e aperta zoom de novo para dar zoom naquela região, tá? Ele mostra onde ele dá zoom. E aperta o botão de novo para voltar para a profundidade. O ganho, ele aumenta o brilho total da imagem. Então, você pode deixar a imagem mais clara ou mais escura. Ele não altera o contraste da imagem, tá?